dermatológicos. Então, se a gente pensar, realmente é um valor bem importante, né, de animais com alergia, e por isso que a gente tem que conhecer o prurido crônico nos gatos. Então, quando a gente fala de prurido crônico em gatos, a gente tem que entender que as manifestações clínicas são bem diferentes dos cães, né? Principalmente nas dermatopatias alérgicas, né? Então, os gatos, eles fazem padrões específicos de dermatopatias alérgicas e se diferem, né? A gente classifica eles de 4 maneiras. Então, a primeira delas é a síndrome de escoriações cérvico-facial. Essa é a mais clássica que a gente vê na alergia alimentar. Então, é aquele gato que vem pra gente com essas características assim, né? Então, como esse gato aqui na imagem, se vocês observarem, né? Ele tem bastante crostas, né? Envolvendo região periorbital, região periauricular, região temporal, né? Eritema, a hipotricose também, né? Falha de pelos, envolvendo bem a região de face, né? Então, isso é uma das características que a gente se depara, né? Normalmente eles vêm com escoriações, podem ter lesões irodulcerativas, como nesse caso aqui, né? Então, região periorbital, temporal e periauricular envolvida, né? Então, muitas vezes eles fazem isso por prurido autoinduzido, sabe? Eles fazem lesões porque eles têm um grau de prurido muito importante. Então, eles acabam gerando essas lesões, né, irodulcerativas, com presença de crostas, principalmente envolvendo região de face. Um caso bem grave, né? Então, se vocês observarem, né, há bastante exudação, uma alopecia importante, lesões irodulcerativas envolvendo região ao redor dos olhos, né, periorbital, região periauricular, e envolvimento também de pavilhão auricular, bem importante, né? Então, eles podem ter quadros bem graves, né, de dermatopatias alérgicas. Sendo que essas relacionadas a quadros, né, de alergia alimentar são muito características deles apresentarem essa localização em face, né? Bem como na região cervical, se vocês observarem, né, nessa imagem, às vezes vem aquele gato de pelo longo que a gente tem que passar a mão para conseguir sentir, né? Tem que afastar os pelos para conseguir, né? Às vezes você sente presença de crostas, lesões mais irodulcerativas como essa, tá um pouquinho ruim de ver a imagem. Aqui mais claro, né? Então, lesões muito importantes, automutilantes graves, né? Que nos demonstram um prurido muito importante nesses cães, né? Então, essas lesões irodulcerativas, né? Encimadas por crostas, bem importantes, uma pele eritematosa, são bem características de alergia alimentar, mas das dermatopatias alérgicas em geral. Bem como, né, esse gatinho aqui com, né, lesões em região cervical bem importante, região cervical ventral, presença de crostas, bastante exudação, então são bem características. Esse gato também é acometimento de região periauricular, região de ponte nasal, espelho nasal. Outro tipo de padrão reacional da pele felina é a alopecia autoinduzida, né? Então, assim, as duas principais que a gente vê na dermatite atópica, dos padrões de reação e na alergia alimentar, são as síndromes de escoriação cérvico-facial, que a gente vê em mais de 50%, quase 60% dos casos de animais alérgicos, e a alopecia autoinduzida, que a gente vê em média também em 50% dos pacientes. Então, como que a gente observa? Normalmente, né, vem os gatinhos pra gente com essas lesões bem alopécicas, né? Elas podem envolver áreas mais específicas, mas é muito comum elas serem simétricas, né? Como aqui é o mesmo gatinho, se vocês observarem, né? Então, aqui envolvendo região de flanco, membros, às vezes a gente se depara, né, com envolvimento de face interna de membros, né? Então, uma alopecia muito importante, né? Muitas vezes isso se deve a lambedura excessiva, arrancamento de pelos, e é um importante diagnóstico diferencial para as alopecias psicogênicas, né? O gato tem muito comumente alopecia psicogênica, né? E é bem comum eles fazerem arrancamento dos pelos nessa região ventral. Então, é um importante diagnóstico diferencial, mas na hora do diagnóstico a gente aborda isso melhor. Mais um caso aqui, né, mais ou menos a mesma região que o gatinho anterior, né, envolvendo região abdominal ventral, face interna, na verdade, é acometimento aqui dos membros por completo, né, então esses quadros alopécicos bem importantes.
E, né, o terceiro tipo de padrão de reação, né, são as dermatites eosinofílicas, né? Elas são comuns, mas elas não são tão relatadas como presentes nas dermatopatias alérgicas como as duas anteriores. Por que eu falei no começo que tinham 4, né? Porque elas se subdividem, né? As dermatites eosinofílicas, como eu vou mostrar para vocês, elas se subdividem em 4 tipos, tá? Então, a dermatite miliar é uma delas. Eu falei que existiam 4 porque a dermatite miliar ela não é tão considerada como parte do complexo granuloma eosinofílico. Então, alguns autores consideram ela como um padrão à parte. Mas, de qualquer maneira, eu acrescentei ela aqui porque a grande maioria dos autores colocam ela dentro, né? Então, a dermatite miliar é um padrão que eu vou mostrar para vocês, né? É um padrão de dermatite eosinofílica, bem como as úlceras eosinofílicas, placas eosinofílicas e o granuloma eosinofílico. Então, normalmente a gente se depara como com cada uma delas, né? A dermatite miliar, ela é bem característica, né? Em região lombosacra, a gente observa bastante, pode observar em flancos, eventualmente em região cervical, né? Face interna de membros. Então, a gente se depara com essas lesões papulocrostosas, como se fosse um caminhozinho, né, de pápulas, né, associado à hipotricose junto ao prurido, né? Bem como aqui, né, se vocês observarem essas lesões, né, papulocrostosas, né, associada à hipotricose, né, em região, normalmente é região lombosacra que a gente mais vê, bem como, né, nesse outro gatinho aqui. Então, esse é o padrão da dermatite miliar, né? E o que é interessante em relação à dermatite miliar é que comumente a gente se depara com ela associada a DASP em gatos, né? Bem como em cães, né? O envolvimento da região lombosacra associada a dermatite miliar. Mas isso é um padrão de dermatopatias alérgicas, não tem exatamente uma regra. A úlcera eosinofílica, ela se caracteriza como pra gente, né? Elas são lesões envolvendo a região labial, né? Normalmente junção mucocutânea. Muito comum essas úlceras, elas estarem adjacentes, né? Justapostas a caninos, né? Normalmente caninos superiores. Elas podem ser unilaterais e também podem ser bilaterais, tá? Bem como nesse caso aqui, né? E normalmente tem alguns autores que dizem que não dói, que não causa incômodo, mas isso já é um pouco controverso. A gente sabe o quanto o felino é sensível para dor em região oral, né? Então, eu imagino que realmente causa algum tipo de incômodo neles, né? Então, a gente se depara com essas situações, assim, de essas úlceras com bordos elevados, eritematosas, podendo ser uni ou bilateral. E um quadro bem mais grave, como esse, por exemplo, né? Que aqui elas já coalescem, né? Elas se unem, essas úlceras, né? Bilateralmente, né? Então, imagino que cause um certo desconforto, sim, no paciente. A placa eosinofílica, né, mais um tipo de dermatite eosinofílica do felino, que pode estar presente nas dermatopatias alérgicas. Então, a gente se depara com essas lesões, né, que foram placas que coalesceram, né? O que é isso? Pápulas, desculpe, que coalesceram. O que é isso? São pápulas que acabam se unindo, né? E ocasionando esse padrão, né? Esse padrão elevado aqui, de bordos elevados, né? Múltiplas placas, a gente pode se deparar com elas em região abdominal, em região de flanco, face interna de membros, né? E existe um relato de que elas realmente são muito pruriginosas. Então, né, mais um exemplo aqui, né, em região abdominal de um gatinho, né, com dermatopatia alérgica. Outro exemplo já, né, em região de flanco, região lateral associada à hipotricose, a presença dessas placas, né, de bordos elevados, né, e elas podem estar presentes também na região cervical, né? Como a gente pode observar nessa imagem aqui. Às vezes elas já quase partem para uma ulceração, como a gente pode observar nessa imagem aqui, né? E o granuloma eosinofílico, né? O granuloma eosinofílico, ele é o que tem as apresentações mais diversas, né? Mas é muito comum a gente se deparar com essa imagem aqui, né? Com
né, dá a impressão que ele tá com a linguinha para fora, né? Mas na região mentoniana, né, que é a região do queixo, a gente se depara com esse aspecto nodular eritematoso, né, bem característico do granuloma eosinofílico, porém ele pode aparecer de outras formas, né? Aqui é mais um exemplo da mesma forma anterior, né? Então, em região mentoniana, esse nódulo eritematoso, mas ele também pode aparecer para a gente assim, né? Então, lesões, né, em região oral, né? Parece em formato de placa, é outro tipo, né, de granuloma eosinofílico. A apresentação dele realmente pode ser mais variável, como do que as demais, né? As demais, as anteriores, elas são bem características. O granuloma eosinofílico, ele tem esse aspecto assim, né? Isso causa um desconforto bem importante e, às vezes, a gente precisa fazer histopatológico para conseguir confirmar. Aqui, né, mais um exemplo, né, então eles fazem essas lesões, né, podem estar em região de língua, né, próxima aqui à região de amígdalas. Então aqui mais um quadro, né, um aspecto mais nodular, mais em placa, ulcerada. E a gente pode se deparar, esse aqui é um daqueles gatinhos que eu tinha mostrado para vocês, que tem a lesão em região oral, né, então eles também podem ter em coxim. Né? Muitas vezes a gente parte realmente, né, diagnóstico diferencial para neoplasias, né? A gente parte para histopatológico para conseguir confirmar o diagnóstico. Então, esse é um artigo bem bacana para vocês, né? Que eles reuniram gatos com prurido crônico e tentaram fazer a diferenciação para identificar, né? E eles fizeram um estudo retrospectivo, causas, aspectos clínicos sobre isso. Depois eu passo ele para vocês certinho daí. Então, dos 500 gatos, né, que eles analisaram, foi evidenciado, né, que 146 eram alérgicos à pulga, né, 121 eram outras doenças, acabou sendo outras causas, e 235, né, são aqueles animais que não era por DASP, né? E daí eles tentaram identificar, né? Desses que não era por DASP, eles identificaram que eram 100 com dermatite atópica, né? Pode ver que eles às vezes não colocam o mesmo nome dermatite atópica, às vezes eles colocam esse aqui, non-flea, non-food, que quer dizer o quê? Que não é alimentar e que não é DASP. Então, isso é dermatite atópica, né? A gente fala como dermatite atópica, alguns dermatologistas falam, outros falam esse termo, né, non-flea, non-food, que é não induzido por alimento, nem induzido por picada de ectoparasitas. 61 eram alérgicos alimentares e 74 não foi possível identificar exatamente, né? Que é o que aconteceu naquele primeiro artigo que eu mostrei para vocês. Isso realmente é uma realidade nossa. Como a gente não tem tantos testes nos gatos, a gente se depara com isso na nossa rotina mesmo. Não conseguir ter certeza exatamente qual a causa da alergia no gato. Então, essa é uma imagem bem legal que tem no artigo que mostra o padrão de lesões dos gatos, né? Quais as regiões mais acometidas em cada uma das situações de dermatopatias alérgicas. Então, se vocês observarem, né, tudo que está pintadinho em azul, azul escuro, né, não é tão evidente essas regiões. Amarelo já é um pouco mais evidente, né? O laranjinha e o vermelho são as mais observadas. Né? Então, se vocês observarem, né, aqui, né, esse aqui é o gato que não é alérgico à picada de pulga e que não é alérgico a alimento. Então, esses aqui são gatos com dermatite atópica, tanto esse quanto esse. A diferença é que ele coloca só que não é alérgico à picada de pulga, e o outro ele fala que não é alimento. Então, ambos, na verdade, são animais com dermatite atópica, né? Então, a gente observa mais comumente lesões, né, nos locaizinhos em amarelo, né? Região de face, região abdominal ventral, enquanto que, né, o animal com alergia alimentar, como eu tinha comentado para vocês, olha onde é mais evidente, né? Região facial. Foi bem mais evidente do que nas demais, né? Claro que região cervical também, abdominal também. E, enquanto isso, o animal que tem alergia à pulga, o que a gente observa? Envolvimento de região dorso-caudal, né? Região lombo-sacra, né? Bem importante, que nas demais a gente não tinha, né? Então, assim, se vocês observarem, tem como a gente diferenciar clinicamente?
Não exatamente, né? Nenhum daqueles padrões, daquelas lesões que eu mostrei para vocês são patognomônicas para uma doença. Ah, eu vi envolvimento de região lombosacra, com certeza é DASP. Não, né? Tem uma tendência a ser, né? Porém, a gente não consegue afirmar que é. Da mesma maneira que lesões envolvendo região de face, mais comum na alergia alimentar. Porém, as outras também podem ter. Inclusive a DASP, né? Nos gatos, né? Em cães é muito característico aqui em região lombosacra. Nos gatos pode envolver região abdominal ventral, pode envolver região de face. Então, nenhum é patognomônico. Patognomônico é um termo que quer dizer o quê? Eu olho, é isso. Né? Dificilmente na veterinária a gente se depara com isso, né? As doenças são bem mais desafiantes, né? Então, quando você vê um gatinho com um determinado padrão, pode ser uma, mas também pode ser outra, né? Então, pode ser DASP, pode ser dermatite atópica, pode ser alergia alimentar. Por isso que é desafiante essa doença nos gatos e é muito pouco estudada ainda. Então, né, falando um pouquinho da alergia alimentar, da hipersensibilidade alimentar. Então, ela é uma dermatopatia pruriginosa não sazonal. O que quer dizer que é não sazonal? Que o animal ele tem prurido o ano inteiro, né? Ele vai coçar o ano inteiro, porque ele está sendo exposto ao alimento de maneira contínua. Né? Nessa doença, pode ter a presença de vômito e diarreia de maneira concomitante, mas isso só é observado em 10 a 15% dos casos. É importante a gente incluir isso na nossa anamnese, né? Então, se a gente suspeita de alergia alimentar, perguntar para o tutor, tem vômito, tem diarreia, né? Normalmente, a gente acomete animais mais jovens, né? Então, média de 2 anos, né? Mas, né, entre 4 e 5 também. Siameses foram relatados como predispostos, mas isso não é bem estabelecido. Então, não fica muitas vezes muito claro em relação à predisposição, porque falta um levantamento de dados maior, né? E o que é basicamente alergia alimentar, né? Ela é a alergia aos trofalérgenos, né? O que são trofalérgenos? São as proteínas do alimento que o animal é exposto, né? Proteína ou às vezes carboidrato também, né? Então, normalmente são proteínas de alto peso molecular, justamente por isso que causa reação, né? Que são resistentes à digestão, então elas são absorvidas inteiras, e isso faz desgranulação de mastócito e ocasiona quadro de hipersensibilidade alimentar. Então, esse é um estudo que ele fez um levantamento das principais tipos proteicos que causam alergia alimentar nos gatos. Tem muito pouco estudo sobre isso, né? Porque requer testes que gatos não respondem tão bem ao teste. Então, realmente é muito difícil trabalhar com gatos quando a gente fala de alergia alimentar, né? Então, quais foram os alimentos mais observados, né? Em 56 casos. Né, carne bovina foi, né, a mais observada, junto com laticínios e peixe, já ia falar fish, peixe em terceiro lugar. Depois vem o frango, vem milho. Então, basicamente, o que a gente se depara? A gente se depara com alergias, né, mais a carne bovina, laticínios e a peixe. E frango também pode ser observado. Mas a gente não sabe se isso exatamente é uma realidade aqui nossa do Brasil, porque basicamente esses estudos são todos de fora, né? Então, a gente aqui no Brasil, os nossos animais, eles são muito comumente expostos a principalmente frango e suíno. Então, a gente não sabe o quanto que isso pode ter uma importância no nosso país. Então, aqui é um exemplo de um gatinho com alergia alimentar, né? Então, um quadro, né, envolvendo, né, síndrome de escoriação cérvico-facial, né, com essa lesão erodulcerativa, né, com alopécica, né, em região de face. Bem como, né, trouxe de novo essa imagem, porque essa imagem demonstra muito, né, o quadro de alergia alimentar, era um gato com alergia alimentar, né, então, lesões em região cervical muito importantes, né, de prurido muito intenso, é algo que realmente, assim, chega a ser feio de ver aquele gato muito mutilado. A gente pode se deparar com alguns quadros um pouco mais brandos, né, como essa lesão erodulcerativa, né, envolvendo aqui a região, né, bem de transição, quase cérvico-facial, né, e presença de crostas associadas. Aqui um quadro envolvendo a região cervical ventral, né, mais um de alergia alimentar, presença dessas lesões, né, crostosas, né, bem autoinduzidas.
que a gente vai diagnosticar alergia alimentar nos gatos, né? Então, sempre que vem um gato com coceira para vocês, o que é muito importante a gente pensar? Precisamos excluir outras causas de dermatopatias em gatos, né? Então, principalmente, o que a gente tem que pensar? Causas parasitárias, né? Discutimos bastante sobre otocaríase aquele dia. Sempre temos que tentar fazer o diferencial. Por quê? Principalmente porque a gente se depara com síndrome de escoriação cérvico-facial. Então, se vocês observarem, eles vêm com lesões em região temporal, região bem autoinduzidas, né, automutilantes, envolvendo região periauricular. Então, a gente tem que fazer a inspeção desse ouvido. Se tem uma quantidade de secreção, se tem um quadro de otite instalado, temos que fazer, sim, parasitológico de cerume para tentar identificar, né? Para tentar excluir isso. Controle de pulgas é indispensável em todo animal que chega coçando. Se algum dia, todo gato principalmente, se algum dia vocês me acompanharem atendendo na PUC, vocês vão ver que se chegar gato coçando, né? Primeira coisa que a gente vai fazer é tratar com antipulgas e mandar o gato voltar depois, para ver como foi a resposta. Porque é muito comum eles terem ou DASP ou a própria pulga por si só já causa um quadro pruriginoso importante, né? Bem como descartar também doenças como demodiciose, né? Escabiose em gatos, que é menos comum. Então, se suspeita, raspa a pele desse gato, né? É importante para a gente daí sim começar a pensar nos quadros alérgicos, tá? Depois disso, se você continua pensando em doenças, né? Porque são doenças que são comuns em gatos, tipo a dermatofitose, né? Então, a dermatofitose é outra que a gente precisa também excluir para a gente pensar, né? Começar a pensar nas alérgicas. Então, se está suspeitando, faz lâmpada de Wood, faz cultura dos pelos para excluir mesmo causas fúngicas. E aí sim a gente começa a pensar primeiro, alergia alimentar. Pensei na alergia alimentar. Já vamos comentar como é que a gente vai excluir para ver se é ou não alergia alimentar. Como é que a gente vai tentar, né? E, né, outra coisa importante é também descartar quadros comportamentais, né? Às vezes eles vêm associados, né? Nem sempre a gente pode se deparar com um gato que tem pulga, ele tem DASP, mas ele tem também alergia alimentar. Isso é importante também. Elas podem coexistir, né? Não tem, sempre podem ter comorbidades associadas. Então, a gente tem que excluir também doenças comportamentais, né? Então, uma anamnese detalhada em relação ao comportamento do felino, né? Então, às vezes requer ajuda de um veterinário especialista em comportamento, porque não é fácil de fazer essa diferenciação. E, basicamente, como é que a gente vai identificar a alergia alimentar no felino? Com dieta de restrição alimentar, né? Como que vai fazer dieta de restrição alimentar? No cão, o mais indicado, sem dúvidas, sempre vai ser fazer por meio do teste, né? No gato, isso não é uma realidade pra gente. Então, basicamente, o que a gente vai fazer? Dieta de restrição alimentar. A gente tem que fazer um levantamento de todas as proteínas a qual esse animal já foi exposto. Então, qual ração ele já comeu? Qual ração ele come? O que vocês dão de carne, né? Dá comida caseira? Então, a gente vai ter que escolher, né, de tudo que ele já comeu, uma proteína diferente, né? Então, a gente vai ter que escolher um alimento diferente. Nós temos algumas formulações já prontas para isso, como é o caso da ração hipoalergênica da Royal Canin, né? Ela é a base de soja, mas acontece em casos em que o felino não aceita, né? Isso é uma complicação muito grande em dieta de restrição alimentar para felino, bem como ele não responde. Por quanto tempo tem que ser feita a restrição alimentar? 5 a 8 semanas, para a gente ver uma resposta bem, né, adequada. Se não tem resposta, provavelmente ou ele é alérgico àquele alimento, ou não é alergia alimentar, provavelmente pode ser uma dermatite atópica. Por isso que é tão difícil fazer a diferenciação, né? Porque os testes conseguiriam nos auxiliar mais em relação a isso. Outra opção que a gente utiliza às vezes ali na PUC é esse sachê da Premier, que ele é a base de atum e arroz integral, né? Então, claro que não é algo que ele vai comer para o resto da vida, né? Depois, provavelmente, de identificar, né, resposta, digamos, eu fiz 5 a 8 semanas com esse sachê, respondeu, tá bem, a gente ter que partir, às vezes, para nutrólogo, formular uma dieta baseado, né, talvez em nutrientes semelhantes a esse, acrescentar
todos, né, macro, micro minerais que esse animal vai precisar, né? Então, suplementação adequada. Então, muitas vezes a gente vai precisar de auxílio de um nutrólogo para conseguir formular depois a longo prazo para tratar, né, essa alergia alimentar. E tem também esses sachês da Farmina. Na verdade, agora eles estão em falta. Se a gente procurar na internet, eles constam como em falta, né? Eles são à base de atum, principalmente. Pode ser feita também dieta caseira. Eu já vi, a gente já fez ali na PUC algumas vezes com sardinha, associada a arroz integral, mas o gato tem uma aceitação muito complicada. Isso é uma das coisas mais difíceis da alergia alimentar no felino. O cão, a gente tem, nossa, quase 10 tipos de rações hipoalergênicas diferentes, de fontes proteicas diferentes, então isso nos facilita muito, né? Aqui no Brasil, a gente realmente é limitado ao Royal Canin hipoalergênica felino, assim, de ração mesmo. Então, acaba sendo muito desafiador para a gente trabalhar com isso. Eu tive um caso de uma gata que eu atendi esse ano, né? Que o caso dela era de alergia alimentar ou dermatite atópica, a gente também não conseguiu ter certeza ainda, ela ainda está no processo lá na clínica. E a gente tentou fazer alimentação com a ultra hipoalergênica de cães para ver como ela responderia. Claro que ela não pode ficar com esse alimento para sempre, né? Porque realmente era durante o período para restrição, para tentar diagnosticar, mas ela não aceitou, né? Então é realmente, né? Ainda mais que a ração do cão é bem menos proteica que a do gato. Então, falando um pouquinho de dermatite atópica, a dermatite atópica em gatos, né, ela é parecida com a dermatite atópica de cães e de humanos, por isso que falam que é dermatite atópica. Alguns autores não gostam, como eu já havia comentado com vocês, né, mas sabe-se que o quê? Que ela está envolvida com aumento significativo de linfócitos T, células dendríticas, interleucina 4, né, o que aponta para algo parecido com o cão, né, que é uma resposta TH2, que é aquela resposta, né, bem característica de linfócito, plasmócitos e, né, provavelmente, né, a produção de uma série de interleucinas, porém não foi estudado por ninguém ainda, né, quais interleucinas exatamente, quais citocinas têm envolvimento para gatos, né, e aquele papel confirmado da IgE, né, é muito mais controverso nos gatos, né? Inclusive, imagina-se que, né, nos cães é muito sabido que a barreira cutânea tem, né, uma importância muito grande, né? Que realmente, assim, a gente sabe que todo cão com dermatite atópica é um passo muito importante a gente sempre manter a pele hidratada. Enquanto que no gato, imagina-se, né, que não tem um envolvimento tão grande, né, na parte de barreira cutânea, ou se tem, não é tão parecido com o dos cães. Então, esse é um artigo que foi feito um estudo retrospectivo de 45 casos de dermatite atópica felina. Então, se vocês observarem, eles vão falar vários pontos nesse artigo, depois eu mando ele para vocês, é bem legal. Ele falam vários pontos em relação a tratamentos, sinais clínicos, é um levantamento muito interessante. Então, a dermatite atópica nos gatos, ela acomete animais adultos jovens, né, com idade inferior a 3 anos, mas já foi relatada também em gatos um pouquinho mais velhos, acima de 7 anos, inclusive nesse artigo, sem predisposição racial nem sexual. A coceira da dermatite atópica dos gatos, ela pode ser sazonal, então coçar em alguns momentos mais específicos, né? Por exemplo, ácaro a gente sabe que é mais comum, né, em época de inverno, né? Enquanto que pólens, por exemplo, são mais relacionados à época de verão, gramíneas, né? Então, às vezes a gente pode se deparar com essa situação, porém, na grande maioria das vezes, né, o prurido ele é não sazonal, igual na alergia alimentar, né? Quem sabe se a dermatite atópica tivesse um padrão mais sazonal, a gente conseguiria diferenciar mais da alergia alimentar. Mas em mais de 80% dos casos é não sazonal, o gato coça o ano inteiro. O grau de coceira foi observado como severo em mais de 85% dos casos. Então, realmente, um grau de coceira muito importante na maioria dos gatos. A apresentação clínica da dermatite atópica, né, nos gatos, ela é bem característica, né? O que a gente mais observa são aqueles padrões que eu comentei com vocês, né? Mas dentre eles, o que mais se destaca é a alopecia autoinduzida, né? Importante diagnóstico diferencial aí para realmente as doenças comportamentais.
Então, aqui mais um gatinho, né, com um quadro alopécico bem importante, envolvendo toda a região, né, dorso caudal, envolvendo região de flancos, região abdominal ventral, envolvendo região de membros, até parte da cauda, né, bem como, né, esse é o mesmo gatinho da imagem anterior, né, então, se vocês observarem toda a região abdominal ventral, destorácica ventral também, né, região inguinal, face interna de membros, então, quadros de alopecia bem graves. O que mais que a gente pode se deparar em dermatite atópica felina, né? Então, a otite externa pode ser algo que a gente pode se deparar, né? Então, essa imagem aqui, né, uma imagem que eu já tinha mostrado para vocês no outro, né, na outra palestra, mas vocês podem observar que a gente pode se deparar eventualmente com otite por causa de dermatite atópica, né? Foi observada em 16% dos casos, né? Não é tão relevante, mas pode estar presente sim. Também os autores relataram alguns casos esporádicos de epífora, né? Que é aquele lacrimejamento excessivo, conjuntivite, espirros. Então, às vezes eles têm asma associada, mas não foi estabelecido nenhum padrão em relação a isso. São alguns sinais que eventualmente podem ser observados, mas não tem nenhuma comprovação que está diretamente relacionado a isso. As infecções secundárias, né, nos cães são super importantes. A gente sempre, né, vem aquele cachorro pra gente com aquela piodermite, com aquela malacésia, né, secundária dermatite atópica, difícil de tratar, difícil de controlar. Nos gatos, isso não é tão evidente, né? Foi observado no estudo que metade dos gatos, eles tinham piodermites, então quadros bacterianos, né, secundários, e apenas 7% quadros de malacesiose. E ambos de um controle não tão difícil, né? Então, normalmente, não é tão difícil controlar igual no cão. No cão, a gente tem que tratar, às vezes, infecção bacteriana 4, 5 vezes por ano num cachorro com dermatite atópica. Então, nesse estudo, né, como eu já havia comentado para vocês, né, o que foi observado em relação, né, às comorbidades, né? Então, dos 45 casos, 63% deles eram apenas dermatite atópica. 24% dermatite atópica associada à alergia à pulga e 13% dermatite atópica associada à alergia e hipersensibilidade alimentar, né? Então, se vocês observarem, é um padrão diferente do que a gente vê no cão, né? Isso nos mostra que o quê? Que provavelmente, né, o gato, ele é mais monossensibilizado, né? O cão, o que quer dizer isso? Ele tem a dermatite atópica responsiva a menos agentes. Normalmente o cão, a gente tem aquele animal polissensibilizado, ele tem alergia alimentar, ele tem dermatite atópica, ele reage a ácaro, ele reage a pólen, ele reage ao alimento, ele reage ainda à bactéria, ele reage à malacésia. O gato não, é algo realmente mais monossensibilizado. Então, a gente imagina que realmente seja esse o padrão, né? Ela vem a dermatite atópica mais isolada, enquanto que no cão é muito mais característico a gente ver tudo junto. Então, o diagnóstico vai ser exatamente da mesma maneira, então excluir as doenças parasitárias, excluir doenças fúngicas. Se você excluir, tem que excluir alergia alimentar também. Se excluir alergia alimentar, aí a gente vai começar a pensar em dermatite atópica. Se ele não responde a corticoide, né, como a gente tratar essas doenças, aí a gente começa a pensar nas comportamentais. Então, sempre vai ser esse padrãozinho. Os testes alérgicos, né, eles podem ser realizados, né, o teste realizado, optado, né, que foi feito naquele estudo foi o intradérmico. O intradérmico, ele é um teste diferente do que a gente faz aqui no Brasil, a gente faz aqui o puntura, que ele é o prick teste, né. O intradérmico, ele é aplicado o alérgeno pela via intradérmica, o de puntura realmente é feito só uma puntura na pele, só um arranhão na pele mesmo. Então, isso é uma coisa que a gente não faz aqui no Brasil intradérmico, né? Mas nesse estudo foram feitos em 30 gatos o teste intradérmico e 68% deles tiveram resultados positivos. Nossa, mas parece que foi bom então, né? Você disse que era difícil. Por que é difícil? Porque foi observado que o quê? Que os resultados são muito questionáveis, principalmente em relação a falsos positivos. Muito comum, gato que não tem dermatite atópica, a gente faz o teste intradérmico e ele reage. Então, por isso que é questionável, né? Realizar o tratamento, realizar teste intradérmico, ainda é muito questionável mesmo.
Né, o que foi observado no intradérmico desse estudo, né? Quais foram os alérgenos envolvidos na dermatite atópica de gatos? Então, 61% deles, né, eram responsivos, né, reagentes a pólens, 46% a insetos e 24% a ácaros, sendo dos ácaros o mais comum o ácaro de poeira doméstica. E a gente tem a opção de realizar em felinos o teste sérico, que vai fazer o quê? Vai mensurar na IgE alérgenos específicos de 24 alérgenos. Nesse estudo, apenas um gato foi submetido a esse teste sérico. Ele é o que é preconizado, né, praticamente nos Estados Unidos. É o teste preconizado para fazer imunoterapia em gatos. Então, digamos que você quer tratar com imunoterapia, o nosso tratamento, nossa escolha, o melhor acaba sendo indicado pela literatura, o teste sérico. A gente pode fazer, a Texa faz aqui no Brasil, não desconheço em relação até a valores, imagino que alguém possa me perguntar depois, mas eu realmente, como eu nunca fiz em nenhum paciente, desconheço, né? Mas é uma opção para a gente, mas é uma opção não tanto para diagnóstico, e sim, se a gente imagina fazer realmente imunoterapia, né? Se o proprietário estiver disposto a falar, não, eu quero fazer imunoterapia no meu paciente, aí é sim o método viável. Como que eu vou tratar a dermatite atópica, né? Então, nossa primeira escolha vão ser glicocorticoides, né? Nossa escolha para gatos sempre prednisolona, não prednisona, que a prednisona os gatos não convertem, né? Na crise, a gente usa doses de 1 a 2 miligramas por quilo, uma vez ao dia, via oral. E quando é aquele gato que coça mais esporadicamente, ou quando a gente está fazendo a redução, né, de 0,5 a 1 miligrama por quilo, podemos fazer dia sim, dia não, tentar ir espaçando. Glicocorticoides tópicos, a resposta não é muito avaliada por artigos, é questionável o uso em gatos, pode fazer um pouco de contato irritante, o próprio corta-avance, gato faz muita lambedura, eles realmente não gostam, então é uma terapia um pouco questionável. A resposta a glicocorticoides sistêmicas no artigo foi superior a 50% considerada boa, e 20, 30% considerou uma resposta parcial. Então, alguns, inclusive, não respondem bem a corticoides. Antihistamínicos podem ser uma outra opção para a gente, né? A cetirizina, a loratadina, sendo que a loratadina foi observada como que melhor responde, porém, de acordo com o artigo, a resposta a antihistamínicos considerada boa foi só em 6% dos casos, então muito pouco, né? Alguns tiveram parcial, cerca de 40% teve uma resposta parcial, pode ser um adjuvante ao tratamento, né? Mas a grande maioria é uma resposta ainda considerada ruim. Então, aqui ele foi um artigo que foi feito, né, testando a cetirizina para ver como que era a resposta dela, e a resposta foi realmente evidenciada que não foi boa nos gatos, o que imagina-se, né, que provavelmente a dermatite atópica dos gatos não tem movimento só de receptor histamínico, né, então só o antihistamínico seria pouco para a gente controlar a coceira dos gatos. O que acaba sendo nossa grande escolha, né, é a ciclosporina, na dose de 7 miligramas por quilo, uma vez ao dia. Esse é um estudo que foi o estudo que identificou qual a dose que a gente usa para gatos, uma vez que para cão a dose é menor que a gente usa, né. Para gatos, na grande maioria, eles não respondem a doses menores, então chegou-se à conclusão que gatos a gente precisa usar a dose de 7, 8, até 10, eu já vi o professor Marconi usando, então é uma opção. E é a opção mais viável, né, e cientificamente comprovada que a gente tem. Então, aqui é o estudo que fala em relação à redução da ciclosporina, né, porque toda medicação a gente sempre introduz e depois tenta fazer a redução, corticoide, a ciclosporina, né, e até porque é uma medicação imunossupressora, né, e a resposta dela, quando a gente reduz a cada 48 horas, foi mais de 70% boa, e quando reduzida para cada 96 horas, foi uma resposta de 57%. Então, eles até que toleraram bem, o gato até que tolerou bem a redução, sendo que ela foi feita após 4 semanas do uso na dose inicial que eu comentei com vocês. Outra opção, né, que é a opção que a gente usa para cães, né, é o oclacitinib, que é o Apoquel, né, conhecidíssimo Apoquel. Já foi realizado em gatos estudos com ele para ver controle de coceira, não tem indicação em bula, foi feito realmente cientificamente. Já vi, o professor Marconi já falou que já utilizou, né,
Porém, quando que é indicado você usar, né? Que pode ser uma opção para ser pensado. Normalmente, gato que é FIV, FeLV positivo, né? Esses animais com infecções retrovirais que tem coceira, né? Porque tratamentos imunossupressores com ciclosporina e corticoide podem ser prejudiciais para essas doenças. Então, a gente acaba optando por alguns outros métodos, né? Nesse estudo foi utilizada a mesma dose que utilizamos para cão, que é de 0,4 a 0,6 miligramas por quilo. Começa cada 12 horas, começa BID, depois passa CID, né? Mas teve uma resposta superior a 40% dos casos, então teve uma resposta boa. Um outro artigo utilizou dose de 1,2, 1,4 miligramas por quilo, então dose bem mais alta, né? Um dobro praticamente do que a gente está usando, mais até do que foi utilizado nesse artigo, e teve uma resposta maior ainda. Então, imagina-se que os gatos, eles respondam até ao Apoquel, mas a gente precisa de dose maior, né? O que é complicado, que não tem indicação em bula, mas pode ser uma opção viável, né? Dependendo das comorbidades do animal, né? Pode ser uma opção viável. E outro artigo bem interessante, né? Foi em relação ao uso do Maropitã para controle de coceira em gatos com dermatite atópica. O Maropitã é o Cerenia, que a gente usa para controle de vômito, né? E aí que vai entrar tudo aquilo da substância P que eu comentei para vocês, né? Então, basicamente, né, a gente usa o Cerenia como para controle de vômito, né? E, basicamente, o que ele vai fazer, né? Ele vai impedir a ligação, né? Ele é um antagonista ao receptor NK1, então ele vai impedir a ligação da substância P àquele receptor NK1, fazendo, né, regulação do controle, né, de vômito e, consequentemente, provavelmente, controle de prurito, né? E esse artigo mostrou uma resposta bem bacana, superior a 80% dos gatos teve uma resposta boa. Então, é bem interessante em relação ao uso dele, principalmente para animais que têm comorbidades retrovirais. Porém, pelo que eu estava conversando com o professor Marconi, né, ele já utilizou em alguns gatos, ele disse que teve alguns que tiveram resposta muito positiva e alguns que não tiveram respostas tão boas. Então, né, às vezes a gente se anima quando vem algo diferente assim, mas a gente sempre tem que saber que existe a possibilidade da realidade talvez ser um pouquinho diferente, né? Mas é uma opção viável, né? Eu particularmente pretendo em algum momento utilizar para ver eficácia, né? E esses artigos se mostraram bem interessantes para a gente. Como conclusão, né, de tudo isso, né, essas doenças, elas permanecem não completamente elucidadas, os padrões lesionais que a gente conversou não são patognomônicos de nenhuma das doenças, podem sugerir, né, uma ou outra especificamente, porém nenhum deixa bem claro exatamente qual. Os testes alérgicos para gatos, eles não são indicados como método diagnóstico, né? Acabam sendo úteis apenas para imunoterapia. Em relação à imunoterapia, né? Ela consiste basicamente no quê, né? A gente vai aplicar, né? O antígeno, aplica em doses baixas para o animal começar a ter resposta a ele. É como se fosse uma vacina, né? Em cães já é mais amplamente utilizada. Nos gatos, daquele estudo de dermatite atópica foi feito em alguns gatos e teve uma resposta positiva em 70%. Até isso é uma coisa que a literatura traz para gente, que provavelmente os gatos têm respostas à imunoterapia até superior aos cães. Provavelmente porque os cães são muito polissensibilizados, o gato não, né? O gato, ele é mais alérgico a algo específico, né? Então, isso pode ser promissor para a gente no futuro, mas é claro que para a gente inserir uma imunoterapia, a gente tem que confiar melhor nos nossos testes, então a gente tem que aprimorar estudos em relação a testes alérgicos, para a gente conseguir aprimorar, né, uma imunoterapia de qualidade. Né? E, né, no momento, nossa realidade da dermatite atópica é mais relacionada à ciclosporina, né? Das reações da alergia alimentar realmente as dietas de restrição, né? Dietas de exclusão, substituindo, escolhendo uma proteína original, né? E da DASP, né, um controle de pulga adequado, então, que são nossas 3 principais aí dermatopatias alérgicas causadoras de prurido crônico em felinos. Então, basicamente era isso que eu queria conversar com vocês. É um tema um pouco complicado, porque parece que foge da nossa realidade, mas não. Cada vez mais crescendo, né, nossa rotina de felinos, né, e
E, se Deus quiser, cada vez mais felinos para a gente atender. Então, é uma área que tem muita coisa para ser feita, né? Até conversei com o professor Marconi a respeito até de fazer mestrado nessa área, porque tem muito que ser estudado, né? E muito que ser aprimorado aí na medicina felina em relação à alergia. Então, queria agradecer a todos pela atenção. Muito obrigada, gente. E agora podemos iniciar aí nossas sessões de perguntas. Foi ótimo. Muito obrigada mais uma vez por aceitar o convite e trazer esse tema, né? Eu conversei esses dias com as meninas. Não é algo frequente de discussão, né? Da graduação. Então, muito obrigada. E agora fica aberto, pessoal, para as perguntas. Vocês podem utilizar o microfone, podem utilizar o chat. E eu precisava que a Mariana Costa e a Letícia, se pudessem, enviassem para a gente ali no chat o nome completo e o e-mail, só para a gente contabilizar a presença. Alguma pergunta, gente? Ó, a Thaís perguntou. Vamos lá. A Thaís perguntou que ela não conseguiu pegar bem os padrões lesionais. Não, são síndrome de escoriação cérvico-facial, que é a primeira delas, mais características mesmo de alergia alimentar. Aí o segundo deles é alopecia autoinduzida. Alopecia psicogênica é uma doença à parte. Então, alopecia autoinduzida e dermatites eosinofílicas é a terceira. Sendo que a dermatites eosinofílicas, elas se dividem em 4. A dermatite miliar, placa eosinofílica, úlcera eosinofílica e granuloma eosinofílico. Então, são esses 3. A alopecia psicogênica é uma outra doença que é parecida com a alopecia autoinduzida. A característica, a apresentação clínica é muito parecida. Beleza? Aí a Tainá perguntou, quando usa Apoquel em gato, tem que explicar para o tutor que não tem indicação em bula? Sim, temos. Na verdade, assim, o próprio Serênia não tem indicação em bula para gatos, né? A gente usa às vezes no internamento, mas não tem, né? Então, sempre que a gente vai usar algo que não tem indicação em bula, é importante que o tutor esteja ciente disso, né? Porque qualquer complicação, né, desde que você tenha explicado bem para o tutor, né, tem que explicar, é algo experimental, né, uma medicação que tem literatura, a gente sempre tem respaldo de literatura, né, é claro que a gente não vai usar uma medicação sem respaldo de literatura, então, né, se isso em algum momento te gerar, né, de gerar alguma complicação, tendo respaldo em literatura, você não vai ter problemas, mas eu acho que é muito importante deixar isso claro para o tutor, né? Deixar claro que realmente é algo que, a nível de literatura científica, existe, foi comprovado que tem uma resposta, que pode ter uma resposta, mas, de qualquer maneira, não tem indicação em bula para felinos, até porque tem tutor que lê bula. Eles, às vezes, eu já me deparei com um tutor, assim, que lê, sabe quando a gente pega a bula e vê aqueles lá, sinais extremamente raros, e diz lá, sei lá, dificuldade respiratória. O tutor vem pra gente, às vezes, né? Então, é importante, sim, falar. Bem como Serênia, né? Eu não gosto de prescrever Serênia oral, né? No internamento eu uso porque é excelente, né? Mas eu não gosto de prescrever muito Serênia oral para casa, para gato, porque não tem indicação, né? E apesar de a gente saber que tem efeito, é porque a Anvisa ainda não liberou, né? Às vezes a Anvisa libera depois de 5 anos de comprovação literária, assim, de literatura mesmo. Então, é bem complicado essa questão. Até muitas pessoas não sabem, mas o próprio remédio de farmácia humana, ele não tem indicação em bula para usar em animais, né? E a gente usa. Então, é claro que isso dificilmente vai dar problema para a gente, mas se você tem a opção de estar usando o veterinário, é melhor, sempre, né? Qualquer medicação.
Eu sempre procuro usar o veterinário, mas a gente também tem que levar em consideração a realidade do tutor, né? Porque as medicações veterinárias são muito mais caras, né? Então, antibiótico, quando possível, eu prescrevo veterinário, mas dependendo da condição do tutor, do porte do animal, o humano acaba sendo muito mais viável, né? A própria amoxicilina, né? É incomparável o valor da veterinária com a humana, então a gente acaba prescrevendo muita humana para animal grande, né? Mas a gente não tem indicação de bula para isso, né? É claro que a gente tem respaldo literário, não vai dar problema para a gente, mas de qualquer maneira é importante a gente saber disso, como veterinário. Mais alguma dúvida, gente? Obrigada, Gabi. Obrigada pela presença. Adoro ver gente, carinhas conhecidas aqui me prestigiando. Obrigada. Tem mais alguém de fora aqui? Que não é da PUC? Quem é de fora, de onde é? Quero saber quem está assistindo tanto. Obrigada, Gabi. Obrigada, gente. Se tiver mais alguém de fora, quiser se identificar. A Tainá, eu lembro de você. Quando eu fiz estágio na Federal, eu lembro de você. Unicuritiba tem veterinária, que legal, gente. Acre, minha estagiária de Blumenau. Pessoal, qualquer dúvida também, se quiserem, né, anotar meu e-mail, me perguntar, redes sociais, só me acompanhar, né? Eu sempre posto, publico se eu vou dar alguma palestra, se eu vou estar em algum lugar. Unicesumar, nossa, gente, muito legal. Que bom que vocês estão acompanhando. Sejam bem-vindas aí ao grupo. Se mais alguém tiver alguma dúvida, alguém já se deparou com algum quadro de alergia em gato? Já acompanhou algum caso? Alguma das meninas da coordenação também? Eu não, eu fiquei bem curiosa, na verdade, porque eu tinha dúvida, na verdade, se tinha algum caso por aqui. Eu nem sabia que o Marconi tinha visto, mas Sim. é mais comum do que eu imaginava, pelo visto. É bem mais comum. A gente que não tá. A gente pegou casos bem graves na PUC esse ano. Tem uma gatinha que a gente atendeu, para vocês terem uma ideia, mais ou menos, ela veio para a gente com histórico bem de escoriação cérvico-facial, né? Já tinha passado por uma série de veterinários, raspavam a gata, fazia um monte de coisa. Daí uma veterinária tentou fazer dieta de restrição alimentar, não deu certo, foi com a Royal Canin, hipoalergênica, foi ela que a gente tentou a Ultra Hipo também. Agora ela tá com aquele sachê, daí com o sachê estabilizou. Mas daí a gente prescreveu, na verdade, acabaram prescrevendo para gata, sem querer, aquele suplemento para pelo, sabe? Pelo e derme. Uhum. E a gata, depois que colocaram, que foi dado pelo derme, ela estava estabilizada com a alimentação. Quando foi dado pelo derme, desestabilizou, ela fez um quadro muito grave. E quando a gente foi ver a composição, tem algumas composições que provavelmente têm traços proteicos. Então, provavelmente ela reagiu ao peliderme. Então, a gente teve que partir para o corticoide, ciclosporina, mas agora ela tá super bem, super estável, a proprietária é bem querida, mas foi um caso bem desafiador, assim, a gente teve também um quadro bem grave de uma gatinha com lesão em região cervical, principalmente, a gente imaginava que a gente acabou quase, a gente não conseguiu fazer restrição alimentar por causa da questão financeira para o tutor, e eles tinham dificuldade de adaptação, assim, eles não, a gente falava, mas um dava um tipo de alimento. Ela nunca conseguiu ficar 5 a 8 semanas sem nada de proteína. Então, a gente não conseguiu diagnosticar e a gente não conseguia ir para frente com ela. Aí, esse ano, ela não apareceu por enquanto. A gente acabou fechando, né? Mas imagino que ela vai voltar. Então, a gente tem alguns pacientes, sim. Nossa, que legal. Se tivesse chance de acompanhar esses casos. Com certeza. E os próprios granulomas. Ano passado, a gente teve granuloma eosinofílico, em região oral também, era um gato que também com alergia alimentar. A gente tirou, trocou a dieta, sumiu o granuloma.
Bem legal. Mais alguma dúvida, pessoal? Acho que não. Acho que o pessoal também. Ah, não, mas tem mais uma dúvida aqui. Vamos lá. Uhum. Controle da doença inflamatória intestinal em gato pela alimentação já seria suficiente para melhorar uma dermatite? Então, assim, a correlação entre a doença inflamatória intestinal, né, e é um pouco meio contraditório, isso meio controverso, né? A doença inflamatória intestinal, ela tem um fator alimentar sabido, conhecido, né? Mas ela tem outros fatores envolvidos, né? Bem como a parte de microbiota intestinal, então a gente normalmente tem que associar probiótico, né, para fazer controle associado à troca da alimentação, né? Mas na grande maioria das vezes, quando a gente se depara com um gato com troca com um quadro alimentar por doença inflamatória intestinal, e se ele tiver sinais cutâneos, a gente tem que pensar se a gente não está lidando, na verdade, com só alergia alimentar, ao invés de doença inflamatória intestinal. Às vezes é difícil diferenciar, principalmente quando tem vômito e diarreia concomitante. Então, se realmente é uma alergia alimentar verdadeira, se realmente a causa é o alimento, com a dieta é para resolver. Só que o problema é você acertar a dieta. Isso é uma dificuldade para a gente, né? Porque às vezes você acha que você está fazendo uma dieta hipoalergênica digamos, você está usando atum, mas ele é alérgico a peixe, né? Então, você não está fazendo, na verdade, né? Você acha que você tá. Por isso que a anamnese é bem importante para tentar identificar o que esse animal já comeu, né? E se por um acaso o animal tem vômito e diarreia, você faz o controle, né? Só com a dieta e ele não melhora, você tem que pensar, será que, né, não é realmente uma doença inflamatória intestinal? Então, quem sabe, às vezes tem que associar, né, probiótico, todo o tratamento da doença inflamatória intestinal, que é uma causa parte nos felinos, né? Então, essas doenças, às vezes, elas parecem ter sobreposições, por isso que é difícil, é desafiador. Bem bacana a pergunta, não sei se ficou bem claro. Imagina. Mais alguém com mais alguma pergunta? Senão, acho que a gente pode finalizar e qualquer coisa o pessoal te manda, né? Isso, o pessoal pode me acompanhar. Então, pessoal, muito obrigada pela presença de todo mundo. Espero que tenha aproveitado, foi muito bom. Quero agradecer de novo a Vanessa, né? Vamos chamar mais vezes, porque todo mundo adora. Obrigada, adorei, adoro participar. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Até o Tchau, próximo tchau, encontro. gente. Prazer. Até mais. Tchau, obrigada. Obrigada. Tchau. Ali, Lua.